Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aliás, né? Fala galera não, os últimos vídeos aí eu falei fala galera, mas é fala meus imperadores e minhas imperatrizes. Eu tenho que criar bordão aqui. Eu vou criar o maior império desse YouTube, com meus inscritos maravilhosos que eu vou amar tanto. Vamos lá para esse vídeo. Outro vídeo aqui de uma coisa que acabou de acontecer no futebol, que é o recomeço do Campeonato Brasileiro. Uma nova edição do Campeonato Brasileiro se iniciou nesse fim de semana. E a gente fica como? Feliz. Não tem como não ficar triste. Porque já foi uma rodada de surpresa. Já foi uma rodada estilo Campeonato Brasileiro. Com jogos malucos. Né? Por exemplo, Palmeiras e Ceará 3-2. E São Paulo 4, Atlético Paranaense 0. E tivemos também aí o Curitiba esculachando o Goiás, 3-0. Então é isso, início do Campeonato Brasileiro. Eu vou aqui passar para vocês os principais destaques, os resultados, a classificação, né, e dar um pouco da minha opinião sobre esses jogos aí. Tivemos o início melancólico, né? O brasileiro é muito louco. Por isso que a gente ama ele, por isso que a gente fala que é o melhor campeonato do mundo e o mais disputado, porque ele tem suas nuances numa rodada só. Ele começa melancólico, né? Fluminense 0, Santos 0. É brincadeira, esse jogo aqui não é digno de início de Campeonato Brasileiro pelo 0-0, tá? São duas equipes grandes, mas que realmente estrear um campeonato, uma edição de campeonato com 0-0 é dose, né? E assim, aqui você tem que entender o momento. O Fluminense sofreu do seu próprio veneno, porque contra o Flamengo eles são uma tiriça para jogar. Eles jogam atrás da linha da bola o tempo todo, fazendo ferrolho lá. Eu acho que é assim. Eu respeito todas as estratégias que tem no jogo de futebol. Eu acho que realmente o treinador ele tem que pensar na melhor estratégia para vencer os seus adversários, não interessa como. Mas eu, assistindo a Premier League como eu vejo, alguns outros jogos de outras ligas europeias, vendo que os times de menor investimento, tecnicamente e taticamente abaixo dos outros, que tem mais dinheiro, mais qualidade técnica, jogando para frente, eu fico incomodado com a postura de alguns times no Brasil, principalmente times grandes, que jogam como time que não condiz com o tamanho da sua história, que não tentam ser mais ousados, mesmo com a diferença técnica que há para com adversário. No caso, o Santos fez esse ferrolho. É até estranho a gente ver o Santos fazendo esse ferrolho. Gerou até uma polêmica que, assim, eu não vou entrar porque eu não li o texto do Juca, então aqui eu não vou dar uma de hipócrita e falar sobre uma opinião que eu achei do texto. Mas, como o brasileiro ele é acostumado a só ler a manchete, eu acho que o Juca ele pediu para sofrer esse hate que ele sofreu aí, merecido, né? Eu acho que não deve se utilizar de termos pejorativos, ainda mais para um time do tamanho do Santos, um pejorativo como ninguém FC, é brincadeira. Mas eu não vou falar aqui do texto, porque eu não li, então não vou dar minha opinião. Mas eu acho que ele errou nesse ponto e acho que o Santos pegou pesado demais até, não precisava tirar o UOL da cobertura do Santos, porque tudo bem, você quer afastar, você não quer dar entrevista pro Juca, eu acho que é um direito totalmente legal do Santos. Mas aí impedir o UOL de cobrir o Santos é brincadeira. E outros setoristas do UOL vão pagar por uma imbecilidade do Juca, porque ele foi imbecil. A verdade é essa. Tivemos também Atlético Goianiense e Flamengo. O Flamengo no seu turbilhão de emoções, no turbilhão de crise, né? Porque o time, ele começa a temporada com, você vê uma evolução no trabalho do Paulo Souza, de repente, do jogo do Atlético para cá, aquela final da Supercopa que a gente via que tinha algum trabalho, o time caiu e desde então a gente não sabe que Flamengo que a gente pode ver aí ao longo do Campeonato Brasileiro, qual time que é o titular, qual que é o reserva, quem é titular, quem é reserva. Tá uma maluquice. O Flamengo vai iniciar uma reformulação agora. Teve a saída do René. Os próximos a sair devem ser Diego Alves e Diego Ribas.
o próprio Everton Ribeiro também pode ter chance de sair. Então, assim, o Flamengo inicia mais um ano de maneira errada no planejamento. Mas não vou entrar a fundo nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo só falando da situação do Flamengo até aqui na temporada e o que eu acho que o Flamengo deveria fazer para voltar aos seus tempos de glória, que foi 2019 e 2020. E tivemos aí a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que é o time a ser batido junto com o Galo, porque iniciou a temporada muito bem, é um time que assim o Abel controla completamente, ele sabe como armar o Palmeiras de cabo a rabo, de jogar com linha de 3, com linha de 4, o Palmeiras funciona. E tem aquela característica já enraizada dos times do Abel, que é o quê? Que é um time muito intenso, que é um time que vai para a luta mesmo. O Palmeiras ele guerreia dentro de campo. E é um time que tem qualidade técnica. Então, apesar de ser um time que, em tese, joga de uma maneira mais reativa ao jogo, o Palmeiras reage muito mais do que age dentro do jogo, ele, por ter as suas qualidades técnicas, consegue vencer os jogos. Porque é uma equipe que consegue resolver lá na frente. Então, mas estreou aí, você vê, né? Para quem joga bolão, para quem tem cartola, como é o meu caso, fica meio complicado, né? 3-2 aí, Ceará. Por quê? Aí você fala assim, como é que eu vou apostar 3-2 Ceará? Se você for pegar o histórico de confrontos, realmente você vai ver que o Ceará, com relação ao Palmeiras, ele dá uma enroscada. Mas assim, pô, Palmeiras no momento que tava, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, o Palmeiras, pô, tinha 10 jogos em casa, 10 vitórias. Ele não tinha perdido nem empatado, é só vitória. Com torcida, tudo, né? Então, assim, é difícil. E por isso que a gente ama o futebol, e por isso que a gente ama o Campeonato Brasileiro. 3-2 Ceará, né? E não estreou tão bem. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, aliás, todos os campeonatos de pontos corridos, ele é vencido da primeira à 38ª rodada, né? E aí o Palmeiras estreou mal, assim como o Flamengo estreou mal, né? Empatando com o Atlético Goianiense, que não é uma equipe baba também, mas assim, né? Eu acho que quando você faz a planejada lá, o Flamengo coloca vitória em cima do Atlético Goianiense e o Palmeiras vitória no Ceará em casa. Depois tivemos aí também Coritiba 3, Goiás 0. É um resultado importante para o Coritiba, porque o Coritiba ele vai brigar com o Goiás para mim para não cair. Então, por mais que seja a primeira rodada, acho que é um resultado importante. O Coritiba ele vence um campeonato, um time que vai brigar com ele para não cair. Então, acho que foi um resultado importante. Falando um pouquinho mais do Ceará, né, que eu nem falei muito, mas voltando, é um resultado muito importante para o Ceará. Que já é um resultado que o Ceará não esperava, não contava. Então, para o Ceará, que também vai brigar ali nessa zona para não cair, aí depois, dependendo como é que ele pode estabilizar no campeonato, brigar mais acima. Mas, a princípio, a gente bota o Ceará brigando ali na segunda página da tabela. Foi um resultado importantíssimo, né? Vencer o Palmeiras não é todo dia e já está provado que não é todo mundo que consegue, né? E tivemos aí a estreia do campeão brasileiro, Atlético Mineiro e Internacional. E nesse jogo deu a lógica. Deu o Atlético Mineiro. O Internacional, que está me surpreendendo por manter o Medina, realmente acreditar na filosofia. Mas eu acho que o Cacique Medina já ficou tempo demais. Para mim é um treinador que não tinha credenciais para estar no Internacional. Justamente porque ele não fez nada de relevante internacionalmente. Não levou o Talleres para uma Sul-Americana, né? Não ganhou uma Sul-Americana. Ele, tipo assim, não conquistou grandes resultados no Campeonato Argentino com o Talleres. Então, para mim, não credenciava a aposta. Ele tem ideias legais de jogo? Pode até ser. Tudo bem. Mas eu acho que para o cara vir para um time grande do tamanho do Internacional, ele tem que ter credenciais para você apostar. Quando o Inter apostou no Miguel Ramírez, é diferente. O Miguel Ramírez tinha ganho uma Sul-Americana. O Miguel Ramírez ele tinha chegado a uma final de Libertadores com o Independente Del Valle. Então, assim, cara, ele tinha credenciais para você apostar. E além disso,
o esquema, né, o estilo de jogo do time do Del Valle é um estilo de jogo interessante, um time que tenta ter a bola, que marca posicional, entendeu? Adepto do futebol com muita velocidade, muita intensidade, e tudo. É um time, não era não. É um time que utiliza muito a base, então ia saber trabalhar ali os jogadores da base. Agora o Cacique Medina, o Inter tá de brincadeira. O Internacional até aqui tem 6 vitórias na temporada, é uma vergonha. Vamos ver até quando Cacique Medina irá ficar no comando técnico do Internacional aí. Mas é curioso que realmente a gente fala aqui que o futebol brasileiro não dá tempo e o Internacional vem tomando porrada, mas a diretoria enxerga algum tipo de evolução no trabalho do Cacique Medina, né? Eu já não posso falar tanto que eu não acompanho, mas como eu falei, minha opinião aqui é baseada apenas nos resultados. Eu vi um jogo no Inter na temporada que foi o Grenal e até que ele foi bem lá, venceu, fez 1-0, mas realmente os resultados não são tão bons. E falando um pouco do Atlético Mineiro, do outro lado, que venceu de 2-0 esse jogo, para o Atlético é muito importante, porque como eu falei, o campeonato de pontos corridos, você se ganha na primeira e na 38ª rodada. Todas as rodadas têm que ser encarada como final. E o Atlético, ele já inicia o Campeonato Brasileiro um time mais pronto, um time mais encaixado do que o Flamengo. Bota o Palmeiras ali parelho, mas o Abel, eu não sei se ele realmente... o estilo dele vai conseguir fazer com que o Palmeiras brigue pelo Campeonato Brasileiro, não sei, vamos ver. Mas eu acho que Palmeiras e Atlético hoje estão na frente do Flamengo em termos de equipe pronta, né, no futebol. E aí o Galo ele já iniciou o Campeonato Brasileiro abrindo 3 pontos para o Palmeiras, né, e 2 pontos para o Flamengo. Muito importante, excelente vitória do Atlético. Mais uma vez aí Hulk decidindo. Hulk está sensacional no Atlético Mineiro, parabéns. Incrível Hulk aí. Depois tivemos Botafogo 1, Corinthians 3. Aqui nós tínhamos o time da sensação e o time que entrou pressionado, né? Porque o que aconteceu no Corinthians essa semana foi uma vergonha, mas infelizmente a gente tem que continuar assistindo essas coisas que acontecem no futebol brasileiro. O Corinthians venceu por 3-1 o Botafogo. O Botafogo que assim, é isso, a torcida encheu o estádio. Por quê? Porque mostra que quer apoiar o projeto, que quer apoiar a SAF, que quer que o Botafogo realmente volte a ser grande. E como você volta a ser grande hoje em dia? Com dinheiro, com injeção de dinheiro, e dinheiro monta time bom. A torcida do Botafogo está com essa expectativa. E time bom enche estádio, tá provado aí, entendeu? Porque você vai para ver o cara, você vai para ver um bom jogo, você vai, entendeu? Uma série de coisas, gera um entretenimento legal para a família. E a torcida do Botafogo tá de parabéns pelo show que deu aí nesse jogo. Acho que tá apoiando o time, tá apoiando certo. Só que aquilo, o Botafogo é um time em formação, né? Jogou um Campeonato Carioca com uma equipe completamente diferente do que já estreou agora no Campeonato Brasileiro. Vai chegar alguns reforços ainda. O Vitor Cuesta é um deles que vai chegar ainda. Então o Botafogo ele vai ganhar corpo ao longo da competição. E eu acredito que eu acredito não, eu torço, né, para que o Botafogo termine aí em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, consiga ou então, quem sabe até uma vaga na Libertadores, porque eu quero muito que as SAFs deem certo no Brasil para livrar o futebol brasileiro de amadorismo que existe hoje dentro do futebol brasileiro ainda, e uma série de mudanças não acontecem para a melhoria técnica do Campeonato Brasileiro e dos jogos por causa desse amadorismo, desse sistema que a gente tem hoje de conselheiros de futebol aí nos clubes. Tivemos também Fortaleza 0, Cuiabá 1. Resultado surpreendente. Fortaleza aí engatando duas derrotas seguidas na temporada. Perdeu para o Colo-Colo na estreia da Libertadores e perdeu no início do Campeonato Brasileiro para o Cuiabá. Surpreendentemente. Vale lembrar também, ressaltar que o Fortaleza jogou com uma equipe mista nesse jogo, visando a Libertadores já nessa semana, que tem o jogo decisivo contra o River. E se o Fortaleza não empatar ou quem sabe buscar um resultado positivo na Argentina, vai ficar muito complicado. Aliás, a situação do Fortaleza é muito complicada na Libertadores, e se realmente se confirmar o que é o certo a se confirmar, que é a vitória do River Plate
na Argentina em cima do Fortaleza. O Fortaleza vai dar adeus aí a Libertadores logo na primeira fase, mas é natural, é um processo, acho que a Libertadores se ganha você se acostumando a disputar, você montando times qualificados, e eu acho que o mais importante é o Fortaleza atualmente participar da Libertadores, mas esse resultado não deixa de ser surpreendente, porque o Cuiabá também é uma equipe que tem um bom trabalho, tem uma boa gestão, né? Mas o Fortaleza é uma equipe que está há mais tempo nessa estrada, tem uma equipe mais qualificada, né? Foi muito bem no Campeonato Brasileiro passado, classificou, né? Se eu não me engano, acho que em quarto ou em quinto lugar, ficando na frente do Corinthians. Então, é muito surpreendente. E o Cuiabá tá de parabéns. Estreia aí vencendo uma equipe que ele vai brigar, né? Fortaleza e Cuiabá a gente coloca ali no mesmo nível, né? Claro que Fortaleza um pouquinho melhor, mas quando você fala assim, vou montar planejado do Campeonato Brasileiro, você vai botar Cuiabá e Fortaleza próximos. Então, acho que é uma vitória muito importante para o Cuiabá e fora de casa. E tivemos a estreia do São Paulo. São Paulo que deixou uma impressão muito negativa após o 4-0 da final do Paulista. E aí gerou muita desconfiança no torcedor do São Paulo. E o torcedor do São Paulo ele tá muito, né, machucado, porque não sabe o que esperar do time, né? E aí o São Paulo estreia com o pé direito no Campeonato Brasileiro, 4-0 em cima do Atlético Paranaense. E aqui vai para mim o destaque da rodada. Quem foi o imperador da rodada para mim? Foi Caleri. Toca no Caleri que é gol. Mito, 3 gols do Caleri. 3 gols do Caleri. São Paulo 4, noite mágica no Morumbi. Atlético Paranaense 0. Mas apesar do São Paulo ter tomado essa surpiada aí né, do Palmeiras, o São Paulo ele vem mostrando uma evolução no trabalho do Rogério Ceni, e isso que é importante. Você vê que o Rogério Ceni ele tá ganhando casca como treinador, né? Ele tem alguns títulos importantes, mas saiu um pouco queimado no Flamengo, mas está mostrando que, assim, ele vai se tornar um grande treinador brasileiro. E eu acho que vai mesmo, porque ele trabalha, porque ele estuda, porque ele é louco pelo futebol. E assim, é muito difícil a gente ver na vida pessoas que trabalham muito, que são muito dedicadas em alguma coisa, não se tornarem grandes profissionais dentro das suas áreas. O Rogério já foi um grande goleiro, né? E é isso. Tivemos também o jogo, que eu não sei porque eu não botei aqui, né? O jogo 2-2, Juventude e Bragantino. Um bom jogo, né? Que tivemos ali lá na casa do Juventude, 2-2. Foi um jogo onde o Bragantino realmente deixa uns pontos ali. Se você vê que o Juventude pode tirar ponto, pode, como tirou do Flamengo, por exemplo, ano passado, lá na casa deles. Mas o Bragantino ele era o favorito, né? Só que o Bragantino tá passando por uma transição. A média de idade ontem no jogo do Bragantino foi de 22 anos. Então, assim, tem que ficar de olho aberto sobre isso, né? E, cara, foi um bom jogo. Acho que 2-2 ficou de bom tamanho pelo aquilo que as duas equipes criaram. E o Juventude tem que abrir o olho, né? Ele tem que aproveitar para vencer esses jogos em casa de times que dá para ele, que é mais certo dele vencer em casa, como Bragantino, como Cuiabá, como Fortaleza, Ceará. Por quê? Né? Por mais que ele possa conseguir tirar pontos do Flamengo, Palmeiras, Galo, Internacional, fica difícil para o Juventude. Porque não dá para cravar aqui que vai haver uma zebra, porque a tendência é essas equipes vencerem, né? Mas estreou bem, pegou um adversário difícil, está na Libertadores e empatou. E acho que o Bragantino, o resultado acabou sendo positivo, porque o Bragantino vinha perdendo até o finalzinho do jogo para o Juventude de 2-1. E aí, com o fim da rodada, né, nós tivemos aí o imperador da rodada, o Carelli, mas tivemos aí, terminando ao fim da primeira rodada, tivemos o São Paulo em primeiro lugar, né, no Campeonato Brasileiro, G4 formado por São Paulo, Coritiba, Corinthians e Atlético Mineiro. Aqui o Coritiba é um intruso, a gente sabe que ele não vai brigar aqui, ele possivelmente vai brigar para não cair, eu acho que pode até cair, né? E aqui, ó, São Paulo, Corinthians e Atlético já são equipes que realmente podem estar figurando durante o campeonato aqui nessas 4 posições. Terminamos aí o Z4, né, a chamada zona da confusão, que foi o termo que foi popularizado pelo Luxemburgo com relação à zona de rebaixamento. Temos na zona de rebaixamento Botafogo, Internacional,
Goiás e o Atlético Paranaense. Desses aqui, quem tem que ligar o sinal de alerta mesmo é o Goiás. Eu acho que vai brigar mesmo ali. Mas o Inter. O Inter também, porque, como eu falei, é um trabalho que não encaixa. O Inter tem pouca vitória na temporada. E se ficar insistindo e o Cacique Medina não conseguir entregar resultados, não conseguir entregar evolução no time do Inter, o Inter pode se ver aí mais uma vez na Série B. Será? Mas é muito cedo para falar, tudo pode mudar. E o CAP passa mais uma vez por uma transição de elenco, então tem que abrir o olho aí, né? Já não fez um excelente Campeonato Brasileiro no ano passado. Esse ano, será que vai fazer? O que vocês acham? Então, galera, esses foram os destaques aí da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Valeu pela moral. Eu gosto muito de vocês, né? Meus imperadores e minhas imperatrizes. Tamo junto.